Quinto filme que eu assisti foi Expresso para Bordeaux, um filme do Jean-Pierre Melville, que é um diretor francês e que está situado dentro do gênero de filmes policiais franceses, que é um gênero que eu não conhecia e aparentemente se chama de polar. É, eu assisti esse filme porque ele está na coletânea Cinema Noir francês, também da Versátil Home Video, que todos os filmes que eu assisti até agora vieram desses DVDs. E eu não sei exatamente o que pensar sobre ele. Não, na verdade eu sei muitas coisas o que pensar sobre ele, mas eu não sei até que ponto eu gostei da obra. A direção é boa, a fotografia é boa, as atuações também são bastante interessantes. Tem algumas cenas que eu achei realmente muito bem montadas, como por exemplo no início que tem um assalto a banco, um assalto a banco simples, nada de muita ação, os personagens se revezando para sair do carro, chegando no banco, esperando o momento certo de sacar as armas e pegando dinheiro. Mas a composição toda que é feita, com a chuva batendo no carro, os personagens parados no carro esperando, entrando no banco e aguardando o momento certo, e somado com as cores sempre frias que o diretor usou, pelo menos eu acho que foi intencional, fizeram com que toda a composição da cena fosse muito boa. E essa abertura, que foi simplesmente o carro vindo e passando por uma série de prédiozinhos na costa lá de alguma cidade é, costeira da França, não sei exatamente qual cidade era, me impressionou bastante. Outras cenas, como por exemplo, o momento em que mais ou menos na metade do filme, acho que até o clímax do filme, o protagonista, que é um ladrão chamado Simon, ele desce de helicóptero em um trem para pegar umas malas de heroína, em um plano bem elaborado, em que inicialmente o plano base era que um bandido, um criminoso conhecido como personagem pouco relevante, a Mala, que é um cara que trafica, justamente faz esse tráfico de mercadorias e ele é considerado muito bom nisso, mas que a polícia já sabia que ele iria atuar e que ele iria. Então a polícia estava pretendendo interceptar ele na cidade de Bordeaux. Mas aí o Simon, antevendo esse plano, desce de helicóptero, faz a troca das malas enquanto o trem ainda está chegando nos pontos lá em que teriam policiais apostos para ver se algum dos suspeitos iria desembarcar. Ele consegue pegar o material. Essa cena foi muito legal. Inclusive eu achei ela bem curiosa porque na verdade é tudo feito com maquete. Quando mostra o trem assim, o avanço do trem, o helicóptero em si, na verdade são maquetes, mas que ficou tudo bem montadinho e não estranhei não. Eu achei curioso, achei engraçado na hora, mas não ficou parecendo ruim nem nada desse tipo. E essa foi uma cena muito boa em que o Melville mostra passo a passo o personagem descendo, indo no banheiro, tirando o macacão que ele tá, que provavelmente contra o frio e pra não sujar a roupa que ele tá usando uma roupa por baixo, ele tira o sapato que era um sapato mais de corrida, um sapato mais confortável. Aí por baixo ele tá com uma roupa assim é, uma roupa estilosa, aí pega com um fardo assim amarrado nele com um sapato mais bonito, luvas estilosas, aí entra no trem. Isso tudo é mostrado passo a passo, assim, sem. Tem cortes, claro, mas não tem nenhum, digamos, time skip durante essa cena. E foi uma cena que eu achei bem interessante. No entanto, o roteiro como um todo, várias partes da história dele, eu acho que é meio como se tivesse faltando algo. Quando você termina de assistir, pelo menos eu quando terminei de assistir, eu fiquei assim do tipo, tá, mas esses personagens se conheciam da onde? Que no caso é o detetive Coleman, que é um dos protagonistas, e o Simon, que parece ser dono de um cabaré, pelo menos, ou pelo menos ele fica andando no cabaré há bastante tempo. Não, ele tem um escritório lá, então ele deve ser o dono ou o gerente, alguma merda desse tipo. E aí fica assim do tipo, qual a relação entre esses dois? Que parecia já haver uma relação prévia entre eles. Qual o papel dessa personagem feminina que parece que tem um caso com os dois? E eu não sei de onde surgiu isso não parece ter muita influência na trama do filme, só alguns detalhes no final para dar aquele choque de história no ar. É, e vários outros elementos da história meio que parecem como se tivesse
desajeitados, como se não estivesse se encontrando muito bem. O assalto ao banco inicial não tem nada a ver com o roubo da heroína que vem depois, só serve para que um dos personagens que é baleado e acaba indo para o hospital e morre, ele sirva para como pista. Não é pista não, aquilo ali resolve todo o mistério pro protagonista da polícia, que é o comissário da polícia, o Coleman, e acaba pegando todos esses criminosos do grupo do Simon, de uma forma que parece bem aleatória, em minha opinião, porque não tem muito, como posso dizer, perigo, muito desafio para ele, muito conflito. Ele só procura por vítimas de baleamento, o que seria óbvio de se fazer, acha, descobre a identidade da pessoa, descobre que ele é amigo de um amigo de outro cara que parece estar envolvido em crimes também, vai para outro cara e pega as identidades de todos os outros. E isso parece um recurso muito ruim para se mostrar um policial resolvendo um caso. Enquanto isso, o filme se concentra bastante em mostrar o Simon e os amigos dele se esforçando pra caralho pra fazer tudo certo. Inclusive o roubo magistral da heroína que eles fazem não deixa rastro nenhum, e no entanto são pegos meio que por causa dessa cena inicial e que era óbvio que isso iria acontecer. Então eu fiquei sentindo que algo foi mal construído no filme, que algumas partes do roteiro não ficaram bem desenvolvidos ou ficaram meio que, não sei, improvisados. E como último filme desse Jean-Pierre Melville, que é um diretor que eu nunca assisti e que eu não conhecia antes de comprar um DVD com filmes dele lá na Versátil, porque eu vi que eu tava afim de vi o nome dele, tinha lá a arte de Jean-Pierre Melville, eu pensei, diretor francês, vi poucos filmes franceses, vou pegar aqui. Então, como o último filme dele, me pareceu, não me significou tanta coisa. O filme é de 72, então ele não tinha, digamos, as limitações que filmes mais antigos tinham em questão de como construir histórias, que às vezes filmes antigos não tinham noções muito diferentes das noções modernas que temos hoje de como está construindo histórias. Então eu achei ele bem limitado nessa questão de como apresentar o roteiro. Embora individualmente muitas cenas dele sejam muito boas, inclusive uma cena que apresenta o detetive Coleman, que como eu mencionei é co-protagonista do filme, que em vez de ele segue bastante aquela ideia de mostre, não conte. Ele não tem nenhum personagem falando, não, o detetive Coleman o comissário Coleman como é sangue nos olhos para perseguir criminosos, ele resolve os casos, ele está sempre trabalhando, é viciado em trabalhar. Não, o filme pega uma cena que mostra o cara no carro recebendo várias ligações de diversos crimes pequenos crime pequeno do tipo roubo, crime de assassinato que ninguém sabe o que foi, e outros tipos de crimes, e o cara vai em todos, sendo que ele é o comissário e fica a noite toda fazendo isso, e tem um comentário dele próprio que o trabalho dele é a maior parte de dia, mas é de noite que ele tem realmente, que a cidade se revela, que ele tem liberdade para atuar. E foi uma cena que eu achei muito boa para estabelecer o personagem, uma cena longa até, e que eu acho que funcionou muito bem para mostrar quem é o Coleman, o que ele faz, já que ele é um comissário que está na rua fazendo um trabalho de policial. Eu não sei se isso é uma prática comum da polícia da França, mas eu achei estranho o comissário de polícia tá lá fazendo patrulha, digamos assim, recebendo telefonema na patrulha, indo até os lugares, fazendo tudo em vez de estar no escritório, resolvendo papelada, burocracia e problemas gerenciais da delegacia. E uma cena também que eu achei interessante para mostrar a personalidade dele é quando chegam alguns criminosos lá, que é um trio de bandidos pé de chinelo, em que eles funcionam da seguinte forma: um deles tromba na pessoa, o outro rouba a carteira e o terceiro e entrega para o terceiro que evade do local. E aí chegaram lá os caras falando assim em alguma língua que eu não identifiquei, e aí um policial lá, parece que eles não falam francês. Aí não falam francês, é? Bem, vou dar 10 segundos a eles, se eles não falarem francês, vamos falar então com eles em outra língua. Aí fica parado, aí mostra assim uns shots mostrando o rosto dos caras, e os caras assim bem tranquilos, do tipo, a gente não vai ser pego por nada, não vai fazer nada com a gente. E aí o cara espera os 10 segundos, aí vai lá e dá um tapa no cara, pá! E aí, entende francês?
Aí o cara, se você falar devagar, talvez a gente entenda um pouco. É uma cena até que eu diria clichê de mostrar a forma do policial usar da força, da violência, que é uma coisa por fora, né, do que idealmente um policial deveria fazer, principalmente um comissário, mas que a forma como foi gravada nesse filme funciona muito bem. Então, assim, teve várias coisinhas no filme que eu fui gostando. Eu gostei dos personagens, eu gostei principalmente do Simon, que é o bandido. Eu gostei do Coleman, gostei de um dos amigos do Simon, que é um ex-banqueiro que foi demitido e acabou se voltando para a vida do crime, que provavelmente tem informações de como funcionam os bancos e por isso participou dos assaltos. É, mas eu terminei o filme sem saber se eu tinha gostado dele de fato ou não, por causa dessas questões do roteiro. Eu tenho esses elogios à direção e à fotografia, algumas atuações do filme e como algumas coisas foram orquestradas, principalmente a composição de algumas das cenas que eu achei muito boa, mas como a história do filme, o roteiro em si, como as coisas vão se desenrolando, eu achei que estava meio bagunçado, que faltava alguma coisa e que eu terminei o filme e só algumas questões que deveriam ficar bem claras no filme, porque não era nada assim de para criar um efeito de mistério e para criar um estilo, digamos, no filme, ficaram meio que faltando um maior desenvolvimento sem motivo e que as coisas começam a acontecer e vão acontecendo meio que sem ligação umas com as outras. Pelo menos foi a sensação que tive. Então eu terminei de assistir o Expresso para Bordeaux sem saber de fato se eu gostei dele. Mas fica aí a minha recomendação e não recomendação. O filme tem bons elementos e elementos ruins. E quem estiver afim de assistir um filme noir francês, talvez ele seja uma boa opção. Não sou de forma nenhuma muito conhecedor de filmes franceses e muito menos ainda de filmes noir franceses, então não sei tanto o que dizer sobre ele. Bem, esse filme é estreado por Alain Delon e Catherine Deneuve, apesar de ainda ter o terceiro personagem que seria o Simon, que não é acreditado aqui, o que é curioso, já que ele tem mais protagonismo do que o próprio Coleman. E os outros filmes dessa coleção aqui do filme noir francês volume 1 são Grisby, Ouro Maldito, Vício Maldito, Como Fera Encurralada, A Morte de um Corrupto e Série Negra. E desses filmes, só tem um que é do Melville, os outros são de outros diretores. E em A Morte de um Corrupto, o Alain Delon, que interpreta aqui o detetive Coleman, né, eles chamam lá de comissário, né? Pelo menos a legenda diz que é comissário. Ele também trabalha nesse A Morte de um Corrupto, que foi 5 anos depois do Expresso para Bordeaux. Mas por enquanto isso, espero que esse meu vídeo tenha servido de alguma coisa. Não sei ainda qual filmes verei em seguida, mas por enquanto eu fico nessa e até o próximo filme.